Uma mãe chegou suja na formatura do seu filho, mas quando o filho pegou o microfone, todos os convidados ficaram em choque com o que ele disse. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O aroma doce dos brigadeiros gourmet preenchia a pequena cozinha do apartamento no bairro Trindade, onde Helena terminava mais uma fornada de suas deliciosas criações. Suas mãos habilidosas moldavam cada doce com precisão e carinho, enquanto seus pensamentos vagavam para seu filho Miguel, que dormia no quarto ao lado. O relógio marcava 4h30 da manhã, horário em que ela começava sua rotina diária para garantir que todas as encomendas estivessem prontas antes de levar o filho para a escola. Helena observou pela janela as luzes da cidade que ainda dormia, com a ponte Hercílio Luz majestosamente iluminada ao fundo. Aquela vista, mesmo que de um apartamento simples, era seu pequeno pedaço do paraíso, conquistado com muito esforço após a partida precoce de Roberto, seu marido. Secou as mãos no avental florido, presente de Miguel no último dia das mães, e permitiu-se um momento de reflexão sobre como suas vidas haviam mudado nos últimos anos. Mãe, já acordada, a voz sonolenta de Miguel interrompeu seus pensamentos. Aos 16 anos, ele era a imagem viva do pai. Os mesmos olhos verdes intensos, o sorriso cativante e, principalmente, a determinação inabalável. Bah, filho, tás acordado cedo hoje. Quer um chocolatinho quente? Helena sorriu usando a expressão típica que havia adotado desde que se mudaram para Florianópolis há 10 anos. Miguel assentiu, sentando-se à pequena mesa da cozinha enquanto observava a mãe trabalhar. Hoje é o grande dia, né? Helena comentou, servindo o chocolate quente em uma caneca com estampas de tartarugas marinhas, lembrança de um passeio ao Projeto Tamar. A entrevista para a bolsa no Colégio Ilha Verde. Miguel mexeu o chocolate pensativo. O Colégio Ilha Verde, localizado em Jurerê Internacional, era uma das escolas mais prestigiadas de Santa Catarina, frequentada pelos filhos da elite florianopolitana. Uma bolsa de estudos integral para o ensino médio seria a oportunidade que ele tanto sonhava para alcançar seu objetivo de cursar medicina na UFS. Tô nervoso, mãe. Tu não tens noção. Miguel confessou soprando a bebida quente. E se eu não conseguir? Helena parou o que estava fazendo e sentou-se ao lado do filho. Olha só, meu amor, tu és o aluno mais dedicado que conheço. Desde pequeno, quando chegamos aqui sem conhecer ninguém, tu nunca deixou nada te derrubar. Bem capaz que uma entrevista vai te intimidar agora, né? O garoto sorriu, reconfortado pelas palavras da mãe. Ela sempre sabia exatamente o que dizer, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembrou-se de como ela havia reconstruído suas vidas após se mudarem de Porto Alegre, começando do zero em Florianópolis, com apenas uma caixa de brigadeiros e muitos sonhos. O dia começava a nascer, pintando o céu com tons de rosa e laranja, que se refletiam nas águas da Bahia Sul. Helena organizou os últimos brigadeiros nas caixinhas personalizadas, cada uma com seu cartão artesanal. Sua clientela crescia a cada dia, principalmente entre os comerciantes do mercado público e das lojas do centro da cidade. Vou me arrumar, Miguel anunciou, levantando-se da mesa. Quero chegar cedo para a entrevista. Vai lá, filho. Depois passo no mercado para entregar umas encomendas e aproveito para comprar aquele peixe fresco que tu gostas. Que tal uma tainha para o jantar? Para comemorar. Miguel abraçou a mãe antes de sair da cozinha, sentindo o cheiro familiar de chocolate que sempre a acompanhava. Helena era sua fortaleza, sua inspiração. Cada sacrifício que ela fazia, cada madrugada acordada preparando doces, cada sorriso mesmo nos dias mais difíceis. Tudo isso o motivava a lutar por seus sonhos. Enquanto se preparava para o grande dia, Miguel não podia imaginar que aquela entrevista mudaria completamente o rumo de suas vidas. O Colégio Ilha Verde guardava não apenas a promessa de um futuro brilhante, mas também desafios que testariam sua força e determinação como nunca antes. Helena terminou de organizar a cozinha, preparando-se para mais um dia de entregas. Sua pequena van, comprada em suaves prestações, estava estacionada em frente ao prédio, decorada com o logo colorido de sua marca.
Doces sonhos da Helena, brigadeiros gourmet. Ela ainda se emocionava ao ver seu nome estampado no veículo, lembrança constante de que seus sonhos, aos poucos, estavam se tornando realidade. O telefone tocou. Era uma mensagem de uma cliente frequente do Beira-Mar Shopping, querendo fazer uma encomenda especial para um evento corporativo. Helena sorriu, sentindo aquela familiar sensação de que as coisas estavam finalmente começando a mudar. Mal sabia ela que aquele dia marcaria o início de uma jornada que transformaria não apenas sua vida e a de Miguel, mas também a de muitas outras pessoas ao seu redor. O sol já estava alto quando Helena fechou a porta do apartamento, carregando suas preciosas caixas de brigadeiros. No elevador encontrou Dona Jurema, sua vizinha do 302, que sempre a incentivava com palavras doces e encomendas frequentes. "E aí, Helena, como está o Miguel?" "Hoje é o dia da entrevista, né?" perguntou a senhora, ajeitando seus óculos de armação colorida. "É sim, Dona Jurema. Ele saiu mais cedo, todo ansioso, mas tenho fé que vai dar tudo certo." "Mas claro que vai, minha filha. Aquele menino tem um brilho especial nos olhos. E com uma mãe guerreira como tu, não tem como dar errado." Helena agradeceu o apoio, sentindo-se mais confiante. A comunidade que haviam construído ali, mesmo modesta, era rica em afeto e solidariedade. Era isso que tornava Florianópolis não apenas seu lar, mas seu lugar no mundo. Enquanto dirigia pela Avenida Beira-Mar Norte em direção ao centro, Helena fez uma prece silenciosa, pedindo que aquele dia trouxesse boas notícias para seu filho querido. O Colégio Ilha Verde impunha-se majestoso em meio aos jardins bem cuidados de Jurerê Internacional. Miguel desceu do ônibus da linha Jotur que o levara até ali, ajeitando nervosamente a gravata do uniforme emprestado por um antigo colega. O prédio de arquitetura moderna, com suas paredes de vidro refletindo o sol da manhã, parecia ainda mais intimidador do que nas fotos que havia visto na internet. Estudantes chegavam em carros luxuosos, alguns dirigidos por motoristas particulares, outros pelos próprios pais executivos em ternos impecáveis. Miguel respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre manter a cabeça erguida, independentemente das circunstâncias. Sua mochila surrada, embora limpa e bem cuidada, destoava dos materiais de marca que via ao seu redor. "Tu deves ser o Miguel?" Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Era uma senhora elegante, de aproximadamente 50 anos, com um sorriso acolhedor. "Sou a professora Beatriz, coordenadora do processo seletivo para bolsistas." "Sim, senhora," Miguel respondeu, estendendo a mão educadamente. "Muito obrigado pela oportunidade." A professora Beatriz o conduziu pelos corredores do colégio, explicando sobre a estrutura da instituição e o programa de bolsas. Miguel observava tudo com fascínio. Os laboratórios equipados com tecnologia de ponta, a biblioteca que mais parecia uma livraria moderna e as quadras esportivas dignas de um clube de elite. "Tás impressionado, né?" A professora sorriu, notando seu olhar maravilhado. "O Colégio Ilha Verde tem orgulho de seu programa de inclusão social. Acreditamos que talento e dedicação não devem ser limitados por condições financeiras." Enquanto caminhavam, passaram por um grupo de alunos que conversavam animadamente. Entre eles, 2 rapazes em particular chamaram a atenção de Miguel: Thomas e Arthur, filhos de importantes empresários da região. Seus olhares de desdém ao verem Miguel não passaram despercebidos. "Mais um bolsista?" Miguel ouviu um deles sussurrar para o outro, com um sorriso de escárnio. A professora Beatriz pareceu não notar o comentário, ou escolheu ignorá-lo, continuando a explicar sobre o processo seletivo. "Além das notas excepcionais que já demonstraste, Miguel, procuramos alunos que possam contribuir positivamente para a nossa comunidade escolar." Na sala de entrevistas, Miguel encontrou uma banca composta por 3 professores, incluindo Beatriz. As perguntas foram desafiadoras, mas ele estava preparado. Falou sobre seus sonhos de cursar medicina, sobre como ajudava outros alunos com dificuldades em sua atual escola e sobre o exemplo de perseverança que sua mãe representava em sua vida. "Tu vendes brigadeiros com tua mãe?" perguntou um dos professores, após Miguel mencionar o trabalho de Helena. "Sim, senhor. Nos fins de semana e feriados, ajudo nas entregas e na produção."
Aprendi muito sobre empreendedorismo e dedicação com ela. Os professores trocaram olhares impressionados com sua maturidade e postura. Do lado de fora da sala, Thomas e Arthur, que aparentemente haviam seguido Miguel por curiosidade, ouviam a entrevista através da porta entreaberta, seus sorrisos zombeteiros transformando-se em expressões de incômodo ao perceberem que aquele garoto simples poderia realmente conquistar uma vaga em sua escola. Ao final da entrevista, enquanto Miguel aguardava no pátio pelo resultado, observou a movimentação dos alunos durante o intervalo. Grupos distintos se formavam: os atletas, os intelectuais, os artistas e, claro, o grupo de Thomas e Arthur, que claramente dominavam a hierarquia social da escola. Miguel Costa, a voz da professora Beatriz, o chamou de volta à realidade. Seu coração acelerou enquanto caminhava de volta à sala da coordenação. É com grande satisfação que te informamos. Fostes aprovado com a melhor pontuação que já tivemos em nosso processo seletivo, anunciou Beatriz com um sorriso genuíno. Tua bolsa é integral e inclui material didático e uniforme. A emoção tomou conta de Miguel. Suas mãos tremiam enquanto segurava os documentos que oficializavam sua aprovação. Pensou em sua mãe, em como ela ficaria orgulhosa, em como seus sacrifícios estavam valendo a pena. Só tem mais uma coisa, continuou Beatriz, seu tom ficando mais sério. Como bolsista integral, precisarás manter uma média acima de 8,5 em todas as disciplinas. Também esperamos que participes ativamente dos projetos sociais da escola. Achas que consegues dar conta? Sim, senhora, respondeu Miguel determinado. Podem contar comigo. Do lado de fora da sala, Thomas e Arthur cochichavam entre si, planejando como tornariam a vida daquele novo aluno mais interessante. Mal sabiam eles que Miguel havia enfrentado desafios muito maiores em sua vida e que sua determinação era mais forte do que qualquer tentativa de intimidação. Ao sair do colégio, Miguel olhou mais uma vez para aquele imponente prédio que seria sua nova escola. O sol da tarde tingia o céu de Jurerê com tons dourados, e uma brisa suave vinda do mar trazia consigo o cheiro característico de maresia. Seu coração estava cheio de esperança, mas também de apreensão pelo que estava por vir. Pegou o celular para ligar para sua mãe, ansioso para compartilhar a notícia, quando notou Thomas e Arthur o observando de longe, seus olhares deixando claro que sua jornada no Colégio Ilha Verde seria tudo, menos tranquila. O primeiro dia de aula no Colégio Ilha Verde amanheceu com uma típica garoa de verão em Florianópolis. Miguel ajustou o novo uniforme em frente ao espelho, ainda se acostumando com aquela vestimenta que simbolizava tanto em sua vida. Helena observava o filho com orgulho da porta do quarto, segurando uma térmica com café recém-passado. Meu Deus, como ficaste bonito nesse uniforme! Exclamou Helena, os olhos marejados. Teu pai estaria tão orgulhoso. Miguel sorriu, ajeitando a gravata azul marinho com o emblema do colégio. O uniforme novo tinha um cheiro particular de tecido recém-comprado e cada peça havia sido cuidadosamente passada por Helena na noite anterior. Sobre a escrivaninha, os livros e materiais fornecidos pela escola estavam organizados em pilhas impecáveis. Não esquece tua lancheira, Helena lembrou, entregando-lhe um pequeno cooler térmico. Coloquei aqueles pães de queijo que tu gostas e uns brigadeiros para ofereceres aos novos colegas. No caminho para a escola, dentro do ônibus da Jotur, Miguel observava a paisagem mudar gradualmente, saindo do bairro Trindade, passando pela beira-mar norte, até chegar em Jurerê Internacional. Era como atravessar diferentes mundos em uma única viagem. Seu celular vibrou com uma mensagem de Dona Jurema. Boa sorte no primeiro dia, guri. Mostra para eles o valor dos nossos manezinhos. Ao chegar no colégio, Miguel percebeu que o ambiente era ainda mais intimidador, com todos os alunos presentes. O estacionamento parecia uma exposição de carros importados, e diversos estudantes exibiam relógios e mochilas que provavelmente custavam mais que todos os eletrodomésticos de sua casa juntos. Ei, olha só quem chegou! A voz de Thomas ecoou pelo pátio. O bolsista dos brigadeiros. Arthur, ao lado dele, riu de forma debochada. Cara, tu viste a mochila dele? Deve ter comprado no camelô da Felipe Schmidt.
Miguel respirou fundo, lembrando-se do conselho de sua mãe. Mantenha a cabeça erguida, filho. Tua dignidade vale mais que qualquer marca cara. Seguiu em direção à sua sala, ignorando os comentários, quando uma voz feminina interrompeu a provocação. Já não tens mais o que fazer, Thomas? Uma garota de cabelos cacheados e pele morena se aproximou. Ou precisas importunar os outros para compensar tuas próprias inseguranças? Relaxa, Laura, estamos só dando as boas-vindas para o novato, Thomas respondeu. Mas seu tom de deboche havia diminuído consideravelmente. Laura revirou os olhos e se aproximou de Miguel. Não liga para esses dois, estás ligado? São uns baitas de um bebê chorão. Sou a Laura, represento o Grêmio Estudantil. Miguel agradeceu com um sorriso tímido, surpreso com a defensora inesperada. Laura tinha um sotaque diferente dos outros alunos, menos polido, mais autêntico, lembrando os pescadores da Barra da Lagoa. Durante a primeira aula, de biologia, Miguel se destacou respondendo às questões sobre genética com precisão e desenvoltura. A professora Marina sorriu, satisfeita com o novo aluno, enquanto Thomas e Arthur trocavam olhares irritados do fundo da sala. No intervalo, Laura convidou Miguel para sentar com seu grupo, uma mistura eclética de bolsistas e alunos pagantes que não se importavam com status social. Entre eles estava Pedro, filho de pescadores da costa da Lagoa, que também havia conquistado uma bolsa de estudos. Tu trouxeste brigadeiros? Perguntou Pedro, observando a lancheira de Miguel. Meu Deus do céu, isso me lembra os que compro sempre no mercado público. São da confeitaria da minha mãe, Miguel respondeu, oferecendo os doces ao grupo. Ela que faz. Laura provou um brigadeiro e seus olhos se arregalaram. Tais de brincadeira. Isso tá mais gostoso que os doces da confeitaria Chuvisco. Tu tens que apresentar tua mãe para minha. Ela tá sempre procurando fornecedores para o buffet dela. A manhã transcorreu melhor do que Miguel esperava, apesar dos olhares e comentários ocasionais de Thomas e seu grupo. Na aula de literatura, a professora Clarice anunciou um projeto em grupo para o semestre, uma adaptação moderna de obras clássicas brasileiras. E eu vou sortear os grupos, acrescentou a professora, ignorando os protestos dos alunos. Quando os nomes foram sorteados, o destino pregou sua peça. Miguel, Laura, Thomas e Arthur estavam no mesmo grupo. Isso só pode ser brincadeira, murmurou Thomas, alto o suficiente para todos ouvirem. Algum problema? Perguntou a professora Clarice, arqueando uma sobrancelha. Nenhum, professora, respondeu Laura, lançando um olhar desafiador para Thomas. Tenho certeza que vamos fazer um ótimo trabalho juntos. Ao final do dia, enquanto esperava o ônibus no ponto, Miguel recebeu uma mensagem de sua mãe, uma foto dos brigadeiros que ela estava preparando para uma encomenda especial do Beira-Mar Shopping. Seu coração se encheu de orgulho e determinação. Não importava o que Thomas e Arthur pensassem ou fizessem. Ele estava ali por mérito próprio e provaria seu valor. Laura apareceu no ponto, surpreendendo-o. Também pegas o Jotur? Moro no Campeche. Sério? Eu moro na Trindade, respondeu Miguel, feliz em descobrir que não era o único que utilizava transporte público. Amanhã vou te apresentar mais gente legal, disse Laura, sentando-se ao seu lado no ônibus. Tem muito filho de bacana aqui, mas também tem muita gente que vale a pena conhecer. Tu vais ver no fim, é tudo uma questão de encontrar tua turma. Enquanto o ônibus seguia pela Avenida Beira-Mar, Miguel refletia sobre seu primeiro dia. As provocações de Thomas e Arthur eram apenas obstáculos, e ele já havia enfrentado desafios muito maiores em sua vida. Com novos amigos ao seu lado e o apoio incondicional de sua mãe, sentia-se mais forte para enfrentar o que estava por vir. O que ele não sabia era que o projeto de literatura seria apenas o começo de uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A primeira reunião do grupo de literatura estava marcada para acontecer na biblioteca do colégio após as aulas. Miguel chegou cedo, ocupando uma das mesas de estudo próxima às grandes janelas, que ofereciam uma vista privilegiada da praia de Jurerê. Laura chegou logo em seguida, carregando uma pilha de livros e um laptop decorado com adesivos de bandas locais. Thomas e Arthur vão se atrasar, ela informou, revirando os olhos. Aparentemente, tem treino de tênis no Jurerê Sports Center.
como se isso fosse mais importante que o trabalho. Enquanto aguardavam, Laura começou a contar mais sobre sua família. Sua mãe, dona de um buffet conhecido na ilha, havia começado como vendedora de quentinhas na praia do Campeche. A história soou familiar para Miguel, que compartilhou mais sobre Helena e seus brigadeiros. Tua mãe é a dona da Doces Sonhos? Laura perguntou surpresa. Meu Deus, aqueles brigadeiros de café com caramelo salgado são tipo lendários. Minha mãe sempre encomenda para eventos importantes. A conversa foi interrompida pela chegada de Thomas e Arthur, ainda vestindo roupas de tênis de marca. O cheiro forte de perfume importado se espalhou pelo ambiente, fazendo a bibliotecária franzir o nariz. Beleza, vamos acabar logo com isso, disse Thomas jogando-se em uma cadeira. Que livro a gente vai adaptar? Estava pensando em O Cortiço, sugeriu Miguel, sua voz firme apesar do olhar intimidador de Thomas. Podemos fazer um paralelo com as diferenças sociais atuais em Floripa. Que surpresa, zombou Arthur. O bolsista quer falar sobre diferenças sociais. Laura estava prestes a responder quando uma voz familiar os interrompeu. Excelente sugestão, Miguel. Era a professora Clarice que aparentemente havia escutado a conversa. A análise das diferentes realidades sociais de nossa cidade seria muito pertinente. Thomas e Arthur trocaram olhares contrariados, mas não ousaram contestar. A professora continuou. E já que o Miguel teve a ideia, ele será o líder do grupo. Após a saída da professora, o clima ficou ainda mais tenso. Thomas parecia prestes a explodir, mas foi interrompido por uma notificação em seu celular que o fez empalidecer. Que foi? Perguntou Arthur, notando a mudança no amigo. Nada, Thomas respondeu rapidamente, guardando o celular. Mas Miguel percebeu que algo havia mudado em sua postura. O grupo começou a trabalhar no projeto, dividindo as tarefas. Surpreendentemente, Thomas demonstrou conhecimento sobre literatura, fazendo observações pertinentes sobre a obra. Em um momento de distração, Miguel notou que ele pesquisava no celular sobre programas de bolsas universitárias. Laura também percebeu algo diferente. Durante uma pausa, enquanto Thomas e Arthur tinham ido buscar água, ela sussurrou para Miguel. Tem algo estranho acontecendo com o Thomas. Nunca vi ele tão quieto. O mistério começou a se desvendar quando Helena apareceu de surpresa no colégio, carregando uma encomenda especial de brigadeiros. Era um pedido para um evento que aconteceria ali mesmo, na sala dos professores. Filho, ela chamou, avistando Miguel no corredor. Vim entregar uma encomenda e aproveitei para te ver. Thomas, que estava voltando à biblioteca, parou abruptamente ao ver Helena. Seu rosto assumiu uma expressão que Miguel nunca havia visto antes, uma mistura de reconhecimento e culpa. Senhora Helena, Thomas murmurou, sua voz tremendo levemente. Helena olhou para o rapaz e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Thomas, nossa, como cresceste. Tua mãe, como ela está? Miguel observava a cena, confuso. Vocês se conhecem? Thomas começou, mas foi interrompido por Helena. A mãe do Thomas foi uma das minhas primeiras clientes quando chegamos a Floripa, Helena explicou. Mas havia algo em seu tom que sugeria que havia mais história ali. Ela me ajudou muito no começo. Thomas parecia desconfortável, evitando olhar diretamente para Helena ou Miguel. Laura, que observava tudo de perto, percebeu que havia uma história muito maior por trás daquele encontro aparentemente casual. Preciso ir, Thomas disse abruptamente, pegando sua mochila. Tenho compromisso. Enquanto ele se afastava apressadamente, Helena observou-o com um olhar que misturava compaixão e preocupação. Miguel nunca havia visto sua mãe olhar para alguém daquela maneira. Mãe, o que foi isso? Miguel perguntou, intrigado. São histórias antigas, filho. Helena respondeu vagamente, mas seu olhar distante sugeria que aquelas histórias ainda estavam muito vivas em sua memória. Às vezes as pessoas não são exatamente o que parecem ser. Laura, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Gente, vocês não acham estranho? O Thomas sempre foi tão metido. Por que ele ficou tão abalado ao ver tua mãe, Miguel? A pergunta pairou no ar sem resposta. O que Helena sabia sobre a família de Thomas? Por que ele havia reagido daquela forma? E por que estava pesquisando sobre bolsas de estudo?
Miguel guardou essas perguntas para si mesmo, percebendo que havia muito mais em jogo do que simples provocações de colégio. Enquanto observava sua mãe se despedir e seguir pelo corredor com sua caixa de brigadeiros, teve a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre Thomas e talvez sobre si mesmo. A tarde caía em Florianópolis, tingindo o céu com tons alaranjados que se refletiam nas águas da beira-mar norte. Helena estava em sua pequena cozinha, preparando mais uma fornada de brigadeiros quando a campainha tocou. Do outro lado da porta, para sua surpresa, estava Mariana, a mãe de Thomas. "Quanto tempo, Helena?", disse Mariana, sua postura elegante contrastando com o ambiente simples do apartamento. Seus olhos, idênticos aos do filho, carregavam uma mistura de nostalgia e apreensão. "Entra, Mari", Helena convidou, usando o apelido de anos atrás. "Já estava esperando tua visita depois do encontro de hoje." As duas mulheres se sentaram à mesa da cozinha, onde uma garrafa de café recém-passado aguardava. O aroma doce dos brigadeiros no forno preenchia o ambiente, trazendo memórias de um passado que ambas compartilhavam. "Thomas chegou diferente em casa hoje", Mariana começou, girando a xícara de café entre as mãos. "Faz tempo que não o via assim, vulnerável." Helena suspirou, levantando-se para tirar os brigadeiros do forno. "Os garotos estão no mesmo grupo de trabalho da escola. Miguel me contou que Thomas tem sido difícil." "Ele mudou tanto, Helena", Mariana confessou, sua voz embargada. "Depois que Ricardo, meu marido, perdeu tudo nos investimentos errados, Thomas construiu essa persona, essa máscara de riqueza e superioridade. Mas agora... Agora o quê, Mari? A empresa está à beira da falência. Ricardo está tentando esconder, mas..." Mariana hesitou, enxugando uma lágrima discreta. "Em breve não poderemos mais manter as aparências, nem a mensalidade do colégio." Helena sentou-se novamente, lembrando-se de como Mariana havia sido sua primeira grande apoiadora quando chegou a Florianópolis. Na época, a elegante empresária não só encomendava seus brigadeiros regularmente, mas também a indicava para seus contatos influentes. "Por isso Thomas estava pesquisando sobre bolsas", Helena murmurou, as peças do quebra-cabeça se encaixando. "Ele encontrou os papéis da empresa no escritório do pai", Mariana explicou. "Desde então tem pesquisado alternativas, mas seu orgulho..." "Ah, Helena, como explicar para um adolescente que todo o luxo que ele conheceu pode desaparecer da noite para o dia?" No quarto ao lado, Miguel, que havia chegado silenciosamente durante a conversa, escutava tudo com o coração apertado. Agora entendia os olhares perdidos de Thomas durante as aulas, sua agressividade como mecanismo de defesa. "Mari", Helena falou suavemente, "tu te lembras do que me disseste quando cheguei aqui? Que não importava de onde eu vinha, mas sim para onde eu estava indo." Mariana sorriu tristemente. "E olha só para ti agora. Tua marca crescendo, teu filho no melhor colégio da cidade. Construí tudo isso graças ao teu apoio inicial", Helena afirmou. "Talvez seja a hora de retribuir." No dia seguinte, no colégio, o grupo se reuniu novamente para o trabalho de literatura. Thomas estava especialmente quieto, mexendo distraidamente em seu celular último modelo, um objeto que Miguel agora sabia, logo poderia não fazer mais parte de sua realidade. "Pessoal", Miguel começou, surpreendendo a todos com sua iniciativa. "Estive pensando sobre nossa adaptação de O Cortiço, e se em vez de focarmos só nas diferenças sociais, falássemos sobre como as aparências enganam. Como às vezes as pessoas constroem muros ao seu redor para se proteger." Laura olhou para Miguel com curiosidade, percebendo que havia algo mais em suas palavras. Thomas levantou os olhos do celular, encontrando o olhar de Miguel pela primeira vez, sem hostilidade. "Como assim?" Arthur perguntou genuinamente interessado. "Bem, no livro, cada personagem carrega uma história que vai além do que aparenta", Miguel explicou. "Tipo o Miranda, que mantém uma fachada de respeitabilidade enquanto sua vida desmorona por dentro." Thomas engoliu em seco, seu rosto perdendo um pouco da cor. Era como se Miguel estivesse falando diretamente com ele, embora não houvesse acusação em sua voz, apenas compreensão. "Podíamos fazer uma versão moderna", Laura sugeriu, empolgando-se com a ideia.
ambientar tudo aqui em Floripa. Mostrar como as pessoas vivem diferentes realidades, mesmo morando na mesma cidade. Os contrastes entre Jurerê e as comunidades do maciço do Morro da Cruz, Arthur acrescentou, surpreendendo a todos com sua contribuição pensativa. E como essas realidades às vezes se misturam, Thomas falou baixinho sua primeira contribuição genuína ao projeto. O grupo trabalhou com um novo senso de propósito naquela tarde. Miguel observava como Thomas, aos poucos, baixava suas defesas, participando das discussões com ideias surpreendentemente sensíveis sobre desigualdade e aparências sociais. Ao final da reunião, enquanto guardavam os materiais, Thomas se aproximou de Miguel. "Ei", ele começou hesitante. "Aqueles brigadeiros que tua mãe faz, será que ela ainda vende no mercado público aos sábados?" Miguel assentiu, lembrando-se das palavras que havia escutado na noite anterior. "Ela tem uma barraca lá todo sábado de manhã. Na verdade, acho que ela ficaria feliz em te ver por lá." Thomas apenas acenou com a cabeça e saiu rapidamente. Mas Miguel percebeu que algo havia mudado. As máscaras começavam a cair, e sob elas, talvez houvesse mais semelhanças do que diferenças entre todos eles. O sábado amanheceu com aquela garoa fina, típica do verão florianopolitano. Helena organizava sua barraca no mercado público, dispondo cuidadosamente as caixas de brigadeiros em exposição. Miguel a ajudava, arrumando as placas com os preços e os cartões de visita, quando avistou uma figura familiar se aproximando hesitante. Thomas estava diferente do seu habitual no colégio. Vestia uma calça jeans simples e uma camiseta do Havaí, longe dos looks caros que costumava usar. Ao seu lado, Mariana sorria timidamente, carregando uma sacola do supermercado. "Bom dia, Helena", Mariana cumprimentou, sua voz carregando aquela familiaridade de anos atrás. "Trouxe algumas frutas frescas da feira do Itacorubi. Lembrei que tu sempre gostou das bergamotas daquela banca da dona Zenaide." Helena abraçou a antiga amiga, e por um momento, era como se o tempo não tivesse passado. Miguel observou Thomas, que parecia deslocado, olhando ao redor com curiosidade para o movimento do mercado público. "Nunca tinha vindo aqui tão cedo", Thomas comentou, observando os pescadores organizando as bancas de peixe fresco. "Pois então, estás perdendo o melhor horário", Miguel respondeu. "É quando chegam as tainhas mais frescas. Quer conhecer?" Para sua surpresa, Thomas aceitou o convite. Enquanto os garotos se afastavam em direção às peixarias, Helena e Mariana os observavam com sorrisos esperançosos. "Trouxe uma proposta", Mariana falou após um momento. Na verdade, foi ideia do Thomas. Helena ergueu as sobrancelhas, curiosa, enquanto servia uma cliente que parava para comprar brigadeiros. Ele sugeriu... Bem, ele pesquisou sobre como expandir negócios, Mariana continuou, e teve a ideia de propor uma parceria. Meus contatos no ramo de eventos, tua qualidade de produção... Mari... Helena começou, mas foi interrompida. "Não é caridade, Helena. É negócio. Teus brigadeiros são os melhores da cidade, todo mundo sabe. Com a estrutura certa, poderias expandir para outros mercados. E eu... Bem, preciso recomeçar também." Enquanto isso, na área dos pescados, Miguel apresentava a Thomas os diferentes tipos de peixe, explicando como sua mãe escolhia os melhores para fazer a tainha na brasa. "Meu pai costumava pescar", Thomas revelou subitamente. Antes de virar empresário, ele sempre dizia que era mais feliz naquela época." Miguel não soube o que responder, mas não precisou. Laura apareceu de repente, carregando uma cesta cheia de frutas e verduras. "Não acredito. O Thomas no mercado público?" Ela provocou, mas seu tom era amigável. "O que fizeste com o nosso playboy, Miguel?" Para surpresa de todos, Thomas riu. "Tô descobrindo que tem muita coisa legal que eu não conhecia por aqui." "Ah, então agora posso te convidar para nossa festa na praia no próximo fim de semana?" Laura perguntou. "É um luau que a gente faz todo mês no Moçambique. Bem manizinho, sabe? Violão, tainha na brasa." Thomas olhou para Miguel como se pedisse confirmação. "Tu vais estar lá?" "Vou sim", Miguel respondeu. "Minha mãe sempre faz os doces." "Então, tá, eu vou", Thomas decidiu. "Posso levar o Arthur?" "Claro", Laura sorriu.
Quanto mais gente, melhor. De volta à barraca de Helena, encontraram as duas mulheres conversando animadamente sobre planos de negócios. Mariana havia tirado um notebook da bolsa e mostrava algo para Helena, que fazia anotações em seu caderninho de receitas. "Que estás achando do mercado, filho?" Mariana perguntou quando os garotos se aproximaram. "Legal", Thomas respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso era genuíno. "Miguel estava me explicando sobre os tipos de peixe. Pai ia gostar de saber disso." Mariana abraçou o filho, seus olhos marejados. Era como se, pela primeira vez em anos, visse novamente o menino que Thomas costumava ser, antes das pressões sociais e das aparências. O resto da manhã passou rapidamente. Outros alunos do colégio começaram a aparecer, atraídos pelas mensagens de Laura no grupo da turma sobre os brigadeiros da mãe de Miguel. Para surpresa de todos, Thomas ajudou no atendimento, descobrindo que tinha jeito para vendas. "Tás vendo?" Laura comentou com Miguel enquanto observavam Thomas explicar para uma cliente as diferenças entre os sabores de brigadeiro. "As pessoas podem te surpreender quando tu menos esperas." Miguel concordou, pensando em como sua vida havia mudado nas últimas semanas. O que começara como um desafio assustador, entrar em uma escola de elite, estava se transformando em algo muito maior. Não era apenas sobre estudar no melhor colégio, mas sobre derrubar muros, descobrir que as pessoas são mais complexas do que aparentam. "Ei, Miguel", Thomas chamou, interrompendo seus pensamentos. "Tua mãe disse que vai me ensinar a fazer brigadeiros qualquer dia desses. Acha que posso trazer meu pai junto? Ele está precisando sair um pouco de casa." Miguel sorriu, assentindo. Observou Helena e Mariana, ainda absortas em sua conversa sobre planos futuros, e percebeu que, às vezes, as maiores transformações começam dos lugares mais inesperados, como uma simples barraca de brigadeiros em uma manhã de sábado no mercado público de Florianópolis. A noite estava perfeita para um luau na praia do Moçambique. A lua cheia se refletia nas águas calmas e uma brisa suave trazia o cheiro característico de maresia. Miguel ajudava Laura e outros colegas a organizar a fogueira, enquanto Helena preparava a mesa com seus brigadeiros e outros quitutes que os participantes haviam trazido. "Será que ele vem mesmo?" Laura perguntou, ajeitando algumas almofadas na areia. Ela se referia a Thomas, que havia confirmado presença, mas ainda não tinha aparecido. "Ele vai vir?" Miguel respondeu, com uma certeza que o surpreendeu. Nos últimos dias, Thomas havia mudado consideravelmente. No colégio, já não andava mais com seu grupo habitual, preferindo se juntar a Miguel e Laura durante os intervalos. O som de passos na areia chamou a atenção de todos. Thomas chegava acompanhado não só de Arthur, mas também de seus pais, Ricardo e Mariana. O pai de Thomas parecia deslocado em sua camisa social, mesmo tendo trocado o costumeiro terno por uma calça jeans. "Trouxemos algumas coisas", Mariana anunciou carregando uma cesta. "Ricardo fez aquela tainha que ele aprendeu a preparar nos tempos de pescador." Helena se aproximou para recebê-los e logo Ricardo se viu envolvido em uma animada discussão com os pescadores locais sobre as melhores técnicas de preparo do peixe. Seu rosto, antes tenso, começava a relaxar enquanto compartilhava histórias de seus tempos de juventude. "Nunca vi meu pai assim", Thomas comentou baixinho para Miguel, observando Ricardo rir de uma piada do seu Maneca, um pescador tradicional da região. A noite avançava com música de violão, histórias e muita comida boa. Pedro, o colega filho de pescadores, tinha trazido seu violão e tocava músicas tradicionais da ilha. Laura ensinou Thomas a dançar forró, rindo de seus passos desajeitados, mas sinceros. "Ei, pessoal!" Arthur chamou em determinado momento, surpreendendo a todos. "Posso fazer um comunicado?" O grupo se reuniu em volta da fogueira curiosos. Arthur, que sempre fora o seguidor mais fiel de Thomas em suas provocações, parecia nervoso. Bem, queria pedir desculpas", ele começou, sua voz tremendo levemente. "Principalmente para o Miguel e para Helena. Fui um idiota por muito tempo, me achando melhor que os outros por causa de dinheiro e status. Mas nas últimas semanas, aprendi que isso não significa nada comparado com amizade verdadeira e autenticidade."
Um silêncio emocionado pairou sobre o grupo. Helena foi a primeira a se manifestar, abraçando Arthur com aquele carinho maternal que era sua marca registrada. "Tás perdoado, guri. O importante é aprender e crescer." A confissão de Arthur pareceu abrir as comportas para outras revelações. Ricardo, sentado ao lado de sua esposa, começou a falar sobre como havia se perdido na busca por status e dinheiro, esquecendo-se das coisas simples que o faziam feliz. "Sabem de uma coisa?" ele disse, olhando para a fogueira. "Vendi meu primeiro peixe bem aqui nesta praia há 30 anos. Tinha mais orgulho daqueles trocados do que de qualquer negócio que fechei depois." Thomas observava seu pai com novos olhos. "Por que nunca me contaste essas histórias, pai? Porque achei que precisava te proteger, te dar tudo o que o dinheiro podia comprar." Ricardo respondeu, sua voz embargada. "Mas agora vejo que te privei das coisas mais importantes." Laura, sempre prática, ergueu sua garrafa de água de coco. "Então vamos fazer um brinde. A nova fase, as amizades verdadeiras e a tainha mais bem assada que já comi." Todos riram e brindaram. Miguel notou como Thomas parecia mais leve, mais autêntico. Seu sorriso já não carregava aquela arrogância de antes, e seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. A noite continuou com mais música e conversas. Helena e Mariana discutiam animadamente sobre os planos para sua parceria nos negócios, enquanto Ricardo trocava receitas de peixe com os pescadores locais. Arthur havia se juntado a Pedro no violão, revelando um talento surpreendente para a música. Em determinado momento, Thomas puxou Miguel para um canto mais afastado da fogueira. "Sabe," ele começou olhando para o mar, "sempre achei que ser rico era a coisa mais importante do mundo, que as pessoas só valiam o que tinham na conta bancária." "E agora?" Miguel perguntou, embora já soubesse a resposta. "Agora entendo o que meu pai tentou me dizer outro dia. Ele falou que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Thomas fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Quando soube dos problemas financeiros da empresa, achei que minha vida tinha acabado. Mas olha só, nunca me senti tão vivo quanto hoje." A conversa foi interrompida por Laura, que veio correndo avisar que seu Maneca ia contar a lenda da bruxa do desterro. Todos se reuniram novamente em volta da fogueira, enquanto o velho pescador começava sua narrativa com aquele sotaque manezinho carregado que dava um sabor especial às histórias da ilha. Miguel olhou ao redor, para aquele grupo improvável que havia se formado. O filho da vendedora de brigadeiros, o ex-playboy em processo de transformação, a menina do buffet, o filho dos pescadores, todos unidos pela simplicidade de uma noite de lua cheia na praia. Era como se o mar, a lua e a brisa da noite tivessem conspirado para mostrar que, no fim das contas, as diferenças que pareciam tão importantes eram apenas ilusões criadas pelos homens. A segunda-feira após o luau, amanheceu diferente no Colégio Ilha Verde. O grupo de trabalho de literatura se reuniu na biblioteca durante o intervalo, mas o clima era completamente diferente das primeiras reuniões. Thomas e Arthur chegaram trazendo café e pão de queijo da cantina para todos. Um pequeno gesto que demonstrava quanto as coisas haviam mudado. "Tive uma ideia para a apresentação do trabalho", Thomas começou, assim que todos se acomodaram. "E se, em vez de só fazer uma adaptação escrita, a gente fizesse algo mais interativo?" Laura inclinou-se para a frente, interessada. "Como assim?" "Bem, estive pensando no que Miguel falou sobre aparências e máscaras sociais", Thomas explicou, abrindo seu notebook. "Que tal fazermos um documentário curto? Podíamos entrevistar pessoas reais de diferentes partes de Floripa, mostrando como as histórias do livro ainda são atuais." "Tipo misturar a ficção do livro com histórias reais?" Miguel perguntou, empolgado com a ideia. "Exato. Meu pai conhece vários pescadores da Barra da Lagoa, que têm histórias incríveis. E a mãe da Laura trabalha com eventos. Deve conhecer gente de todos os círculos sociais." A professora Clarice, que passava pela biblioteca naquele momento, parou para ouvir a discussão. Seu rosto se iluminou com um sorriso de aprovação. "Isso é exatamente o tipo de interpretação criativa que eu esperava", ela comentou. "Relacionar a literatura com a realidade atual. Mostrar como os temas sociais do livro ainda são relevantes." O grupo passou o resto do intervalo planejando o documentário.
Laura sugeriu incluir cenas do mercado público, onde diferentes classes sociais se misturavam naturalmente. Arthur, que descobriram ter talento para a edição de vídeo, ficou responsável pela parte técnica. Depois da aula, Helena estava esperando Miguel no portão da escola. Para surpresa dele, ela não estava sozinha. Mariana também estava lá, e as duas mulheres conversavam animadamente sobre algo em um tablet. "Filho, preciso te contar uma novidade", Helena chamou quando viu Miguel se aproximando. "Lembras daquela parceria que a Mari sugeriu? Bem, acabamos de fechar um contrato com o Beira-Mar Shopping." "Sério?" Miguel arregalou os olhos. "Sim. Vamos abrir um quiosque dos doces sonhos lá, com a Mari cuidando da parte administrativa e de eventos." Helena explicou, seus olhos brilhando de empolgação. "E tem mais. Ricardo vai nos ajudar com a parte jurídica e financeira." Thomas, que se aproximava com Arthur, ouviu a notícia e sorriu. "Pai disse que é o projeto mais empolgante que ele teve em anos. Acho que ele estava cansado de só lidar com números frios em planilhas." O grupo decidiu comemorar indo tomar açaí na beira-mar. Enquanto caminhavam, Laura comentou como era engraçado ver como as coisas haviam mudado em tão pouco tempo. "É tipo o que a gente está estudando em literatura", ela refletiu. "Como as pessoas podem mudar quando param de se preocupar com aparências e começam a ser autênticas." "Falando em autenticidade", Arthur interrompeu, "tenho outro anúncio para fazer." Todos pararam para ouvi-lo, curiosos. "Vou começar um canal no YouTube", ele revelou, um pouco envergonhado. "Sobre a cultura manezinha, sabe? Quero mostrar as histórias reais de Floripa, não só os pontos turísticos, mas a alma da cidade." "Que legal!" Laura exclamou. "Podias começar documentando nosso trabalho de literatura." A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. Enquanto saboreavam seus açaís, fizeram planos para as gravações, discutindo locações e pessoas que poderiam entrevistar. "Sabem o que é mais incrível?" Miguel comentou, observando o sol se pôr sobre a beira-mar norte. "Há algumas semanas eu tinha medo de não me encaixar nessa escola. Agora olha só pra gente." Helena, que ouvia a conversa dos jovens com um sorriso no rosto, trocou um olhar significativo com Mariana. As duas mulheres sabiam que estavam testemunhando algo especial, o nascimento de amizades verdadeiras que iam além das barreiras sociais. No fim da tarde, enquanto todos se despediam, Thomas segurou Miguel pelo braço. "Ei, tem uma coisa que eu queria te dizer." Ele começou parecendo um pouco nervoso. "Amanhã vou contar para a turma sobre a situação da minha família. Não quero mais fingir ser algo que não sou." Miguel assentiu, admirando a coragem do colega. "Quer que eu esteja do teu lado quando fizeres isso?" "Na verdade", Thomas sorriu, "queria que todos vocês estivessem. Vocês são... bem, são meus amigos de verdade agora." Aquela palavra, amigos, ecoou no ar com uma simplicidade e uma força que nenhum dinheiro poderia comprar. Era o começo de uma nova fase para todos eles. Uma em que as máscaras sociais davam lugar a sorrisos verdadeiros, e onde os muros que antes os separavam se transformavam em pontes. O dia da apresentação do trabalho de literatura começava com um céu típico de Florianópolis, um mosaico de nuvens e sol que não decidia se fazia calor ou frio. No auditório do Colégio Ilha Verde, a turma se preparava para as apresentações, mas o grupo de Miguel tinha algo especial planejado. Thomas havia cumprido sua palavra. Na semana anterior, reuniu toda a turma e compartilhou a história de sua família. Para sua surpresa, em vez de zombaria, encontrou compreensão e apoio. Muitos colegas tinham suas próprias histórias de altos e baixos para compartilhar. "Tás pronto?" Laura perguntou, ajustando o projetor, enquanto Arthur finalizava os últimos detalhes do documentário no notebook. "Mais do que pronto", Miguel respondeu, observando a sala lotar. Além dos alunos, vários pais haviam sido convidados para assistir às apresentações. Helena estava lá, sentada ao lado de Mariana e Ricardo. Mesmo alguns dos pescadores entrevistados para o documentário haviam comparecido, incluindo seu Maneca, que parecia um pouco desconfortável em sua camisa social. A professora Clarice iniciou a sessão. "Hoje vamos ver como nossos alunos interpretaram o cortiço em um contexto contemporâneo." Primeiro grupo: Miguel, Thomas, Laura e Arthur.
O documentário começou com imagens aéreas de Florianópolis, mostrando o contraste entre Jurerê Internacional e as comunidades mais simples. A narração feita por Arthur era poética e reflexiva. Nossa ilha é como um pequeno Brasil, onde diferentes realidades convivem lado a lado. Assim como no romance de Aloísio Azevedo, temos nossos próprios cortiços e palacetes, nossas próprias histórias de luta e superação. As entrevistas se sucediam. Pescadores da Barra da Lagoa contando sobre a vida no mar, empresários falando sobre as pressões do mundo corporativo, vendedores do mercado público compartilhando suas histórias de persistência. Helena aparecia em um trecho emocionante, contando sua jornada desde a chegada à cidade até o sucesso dos doces sonhos. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, dizia Ricardo em seu depoimento, mas nas conexões que construímos, nas histórias que compartilhamos. O documentário terminava com uma cena do luau, na praia do Moçambique, mostrando o grupo diverso reunido em torno da fogueira, cantando e contando histórias. A mensagem era clara. As barreiras sociais são construídas e podem ser desconstruídas quando nos permitimos conhecer verdadeiramente uns aos outros. Quando as luzes se acenderam, houve um momento de silêncio, seguido por uma explosão de aplausos. A professora Clarice tinha lágrimas nos olhos. Em 20 anos de magistério, ela começou, nunca vi uma interpretação tão profunda e atual de uma obra clássica. Vocês não apenas entenderam o livro, mas o transportaram para a nossa realidade de forma brilhante. Seu Maneca se levantou, sua voz rouca de emoção. Esses guris conseguiram mostrar a alma da nossa ilha, a mistura do moderno com o tradicional, do rico com o simples. É isso que faz Floripa ser Floripa. O sucesso do documentário foi além das expectativas. Arthur anunciou que já havia conseguido mais de 10.000 visualizações em seu canal do YouTube, onde o vídeo havia sido publicado na noite anterior. A história estava tocando pessoas muito além dos muros do colégio. Após a apresentação, enquanto o grupo comemorava no pátio, Thomas puxou Miguel para um canto. Lembras do primeiro dia de aula, quando eu te chamei de bolsista dos brigadeiros? Miguel assentiu, sem saber onde Thomas queria chegar. Então, Thomas continuou, ontem tive uma ideia. Já que nossas famílias estão se unindo nos negócios, pensei em sugerir um nome novo para a marca, Brigadeiros da Ilha, Tradição e Inovação. O que achas? Miguel sorriu, pensando em como aquele título representava perfeitamente a transformação pela qual todos haviam passado. A união entre o tradicional e o moderno, entre diferentes mundos que descobriram ter mais em comum do que imaginavam. Laura se aproximou correndo, interrompendo a conversa. Pessoal, vocês não vão acreditar. A TV local quer fazer uma matéria sobre o documentário. Eles ficaram impressionados com a mensagem sobre inclusão social e preservação da cultura local. A notícia foi recebida com entusiasmo por todos. Helena e Mariana já planejavam como aproveitar a exposição para divulgar a nova parceria dos brigadeiros, enquanto Ricardo conversava com seu Maneca sobre reviver antigas receitas de peixe para um possível festival gastronômico. É engraçado, Arthur comentou observando a cena, como um trabalho de literatura acabou mudando a vida de tanta gente. Miguel concordou, pensando em como sua entrada no Colégio Ilha Verde, que parecia um desafio assustador no início, havia se transformado em uma jornada de descobertas e transformações para todos os envolvidos. O sol da tarde iluminava o pátio do colégio e, pela primeira vez, Miguel percebeu que não havia mais divisões visíveis entre os grupos. As risadas dos alunos se misturavam com as conversas dos pais, dos pescadores e dos empresários, todos unidos pela magia que apenas as histórias verdadeiras são capazes de criar. A notícia da reportagem sobre o documentário se espalhou rapidamente por Florianópolis. Na manhã da gravação, o mercado público estava especialmente movimentado. A equipe de TV tinha escolhido o local histórico como cenário principal para a matéria, que focaria não apenas no trabalho escolar, mas na transformação social que ele havia desencadeado. Helena arrumava sua barraca de brigadeiros, agora com uma nova identidade visual que mesclava elementos tradicionais da ilha com um toque contemporâneo. O logo dos Brigadeiros da Ilha destacava-se em um banner elegante,
onde imagens da ponte Hercílio Luz se misturavam com rendas de bilro e barquinhos de pescadores. Quem diria, né? Mariana comentou, ajudando a organizar os doces. Há 3 meses eu estava desesperada com a possibilidade de perder tudo. E agora, olha só para isso. De fato, a parceria entre as duas famílias havia prosperado além das expectativas. O quiosque no Beira-Mar Shopping já estava em construção, e as encomendas para eventos não paravam de chegar. Ricardo havia redescoberto sua paixão pelo mar, organizando passeios de barco que combinavam pesca artesanal com degustação dos brigadeiros gourmet. Dona Helena, uma voz tímida interrompeu a conversa. Era uma senhora que Helena reconheceu como moradora da comunidade do Morro do Mocotó. Vi o documentário que fizeram. Me identifiquei tanto com sua história. A senhora acha que eu poderia aprender a fazer brigadeiros também? Helena sorriu, lembrando-se de seus próprios começos. Claro que pode. Na verdade, estamos pensando em começar um projeto social de capacitação. O que achas de ser nossa primeira aluna? Enquanto isso, na entrada do mercado, Miguel, Thomas, Laura e Arthur se preparavam para a entrevista. O canal de YouTube de Arthur já havia ultrapassado 50 mil inscritos, com pessoas de todo o Brasil se interessando pelas histórias de Florianópolis. O mais legal é ver como as pessoas se identificam, Arthur comentou, mostrando os comentários no vídeo. Tem gente de todo lugar compartilhando histórias parecidas. A repórter chegou com sua equipe, encantada com a energia do local. As filmagens começaram com tomadas do mercado público em pleno funcionamento. Pescadores vendendo tainha fresca, rendeiras expondo seus trabalhos, o aroma de café e especiarias no ar. O que começou como um trabalho escolar se transformou em um movimento de união e valorização da cultura local. A repórter narrava, enquanto caminhava entre as bancas. Estes jovens descobriram que as diferenças sociais muitas vezes são apenas barreiras que nós mesmos construímos. A matéria incluía cenas do documentário original intercaladas com novas entrevistas. Seu Maneca, agora uma celebridade local graças ao vídeo viral, contava com orgulho como suas histórias da ilha estavam alcançando uma nova geração. Esses guris me fizeram ver que nossas histórias têm valor, ele disse para a câmera. Que ser manezinho é motivo de orgulho. Durante a entrevista com os estudantes, Thomas surpreendeu a todos com um anúncio. Depois que me libertei das aparências, descobri minha verdadeira vocação. Vou prestar vestibular para oceanografia na UFSQ. Quero trabalhar com preservação marinha e pesca sustentável. Laura também tinha novidades. Estamos organizando um festival que vai unir gastronomia tradicional com inovação. Vamos ter desde tainha na telha até brigadeiros com sabores típicos da ilha. Miguel observava tudo com um sorriso no rosto, pensando em como a vida dava voltas. Sua mãe, que antes lutava para vender brigadeiros de porta em porta, agora era exemplo de empreendedorismo social. Thomas, que costumava zombar de sua origem humilde, havia se tornado um dos seus melhores amigos e defensor da cultura local. A reportagem terminou com uma cena que resumia perfeitamente a transformação. Todos reunidos em volta de uma mesa no mercado público, compartilhando um café da manhã típico ilhéu. Havia tainha frita, caldo de peixe, pão caseiro e, claro, os brigadeiros da Helena. Empresários, pescadores, estudantes e trabalhadores todos juntos, celebrando suas diferenças e similaridades. Sabe o que é mais incrível? Laura comentou, enquanto saboreava um brigadeiro com sabor de café da ilha. A gente queria fazer um trabalho sobre o cortiço, mostrando como as diferenças sociais ainda existem, mas acabamos descobrindo que essas diferenças só têm o poder que a gente dá para elas. Thomas concordou. Meu pai sempre dizia que precisava manter as aparências para fazer negócios. Agora ele faz mais negócios do que nunca, justamente porque parou de se preocupar com isso. A gravação terminou, mas o movimento no mercado continuava. Turistas e locais se misturavam, atraídos pela história que havia se espalhado. A barraca dos brigadeiros da ilha tinha uma fila considerável, com pessoas curiosas não apenas pelos doces, mas pela história por trás deles. Miguel olhou para sua mãe, que ensinava uma cliente a fazer o ponto certo do brigadeiro, e sentiu uma onda de orgulho. Helena não era apenas uma vendedora de doces.
Ela havia se tornado um símbolo de como a autenticidade e o trabalho duro podiam derrubar barreiras e unir pessoas. O primeiro festival gastronômico e cultural da ilha estava prestes a começar na Praça 15 de Novembro. Barracas coloridas se espalhavam pelo local histórico, desde a figueira centenária até as escadarias da catedral. O evento, nascido da união improvável entre famílias tão diferentes, havia se transformado em uma celebração da diversidade cultural florianopolitana. Helena supervisionava os últimos detalhes do estande dos Brigadeiros da ilha, agora uma marca conhecida em toda a cidade. Ao seu lado, 3 alunas do projeto social de capacitação ajudavam a organizar as bandejas de doces com sabores que mesclavam tradição e inovação. Brigadeiro de açaí com castanha do Pará, de tainha defumada com cream cheese, de café da ilha com chocolate bitter. Quem diria que a gente ia chegar tão longe, né, mãe? Miguel comentou, ajudando a posicionar o banner com o novo logotipo da marca. É, filho. Às vezes a vida nos surpreende do jeito mais bonito possível, Helena respondeu, observando o movimento crescente na praça. Thomas chegou correndo, vestindo uma camiseta do evento que ele mesmo havia ajudado a desenhar. O logo mostrava a ponte Hercílio Luz entrelaçada com elementos da cultura manezinha, rendas de bilro, barcos de pesca e, claro, brigadeiros. Pessoal, vocês precisam ver. O pessoal da Costa da Lagoa trouxe um barco tradicional para a exposição, ele anunciou empolgado. Aí o pai está lá explicando as técnicas antigas de navegação. Ricardo havia se reconectado completamente com suas raízes. Depois de vender a empresa em dificuldades, encontrou sua verdadeira vocação como instrutor de navegação tradicional, compartilhando seu conhecimento com turistas e locais interessados em aprender sobre a cultura marítima da ilha. Laura apareceu acompanhada de sua mãe e de Mariana, as 3 carregando pranchetas com a programação do festival. A parceria entre as famílias havia se expandido. Além dos brigadeiros, agora gerenciavam juntas uma empresa de eventos culturais que valorizava as tradições locais. As inscrições para as oficinas de culinária tradicional já estão lotadas, Laura informou, consultando sua lista. E tem gente de todo o Brasil querendo participar do workshop de brigadeiros da tia Helena. Tia Helena havia se tornado uma figura querida na comunidade. Seu projeto social de capacitação já havia formado dezenas de mulheres, muitas das quais agora tinham seus próprios pequenos negócios. Arthur chegou com sua equipe de filmagem. Seu canal no YouTube, Alma Manezinha, havia se tornado referência em documentários sobre a cultura catarinense. Preciso registrar tudo. Esse festival é a prova viva de como a união das diferenças pode criar algo extraordinário. O público começou a chegar, turistas curiosos, moradores locais, estudantes do Colégio Ilha Verde, pescadores da Barra da Lagoa, empresários do centro, todos misturados em uma celebração genuína da diversidade cultural da ilha. Seu Maneca, agora uma celebridade local graças ao documentário, comandava uma roda de contação de histórias embaixo da figueira. Crianças e adultos sentavam-se em círculo, encantados com suas narrativas sobre bruxas e tesouros escondidos da ilha. Vejam só, ele dizia, apontando para a mistura de pessoas ao seu redor. Isso que é a verdadeira riqueza de nossa terra. Gente de todo tipo, cada um com sua história, todos fazendo parte da mesma trama. No palco montado em frente à catedral, apresentações culturais se sucediam. Grupos de boi de mamão, cantores de samba e pagode, bandas de rock local, todos tendo seu espaço para mostrar como a cultura da ilha era múltipla e viva. Miguel observava tudo com um sentimento de realização. O trabalho de literatura que havia começado como um desafio tinha se transformado em um movimento muito maior, provocando mudanças reais na vida de pessoas reais. Ei, Miguel! Chamou Thomas, interrompendo seus pensamentos. Vem cá, preciso te mostrar uma coisa. Thomas o levou até uma exposição de fotografias montada nas grades do Palácio Cruz e Souza. Eram imagens do antes e depois de vários pontos da cidade, mostrando como as diferentes comunidades haviam se aproximado nos últimos meses. Olha essa! Thomas apontou para uma foto particularmente significativa. A primeira reunião do grupo de literatura na biblioteca do colégio.
ao lado de uma imagem recente do grupo reunido no luau da praia do Moçambique. É incrível como tudo mudou, né? Miguel comentou emocionado. Mudou porque a gente permitiu mudar, Thomas respondeu. Sabe, outro dia encontrei aquela mochila antiga que eu tanto zombava. Lembras? Miguel assentiu, recordando os primeiros dias difíceis no colégio. Agora olho para ela e vejo não apenas uma mochila, mas um símbolo de autenticidade. Algo que me ajudou a enxergar além das aparências. A conversa foi interrompida pelo anúncio de que o show principal da noite estava prestes a começar. Uma apresentação que uniria música eletrônica com instrumentos tradicionais dos pescadores da ilha, simbolizando a ponte entre o moderno e o tradicional que o festival representava. O sol nascia sobre a beira-mar norte, pintando o céu com tons de rosa e laranja que se refletiam nas águas calmas da baía. Era o dia da formatura do ensino médio no Colégio Ilha Verde, e Miguel ajustava a gravata do uniforme de gala em frente ao espelho, enquanto Helena dava os últimos retoques em seu cabelo. Nem acredito que esse dia chegou, ela disse, seus olhos marejados. Parece que foi ontem que tu estavas nervoso com a entrevista para a bolsa de estudos. O apartamento na Trindade, embora ainda simples, agora tinha um ar diferente. Fotos do Festival da Ilha, recortes de jornal sobre os brigadeiros da ilha e cartazes do canal do Arthur decoravam as paredes, contando a história de transformação que haviam vivido nos últimos anos. Mãe, Miguel chamou, segurando as mãos de Helena. Tu sabes que foi tudo graças a ti, né? Tua força, tua perseverança. Não, filho, ela interrompeu sorrindo. Foi graças a nós todos. Cada pessoa que cruzou o nosso caminho teve um papel importante nessa história. Na cerimônia de formatura, realizada no Centro de Convenções de Jurerê Internacional, a turma havia preparado uma surpresa. Em vez do tradicional discurso do orador, apresentariam um documentário especial, produzido por Arthur recontando a jornada de transformação que haviam vivido. Thomas, que seria o orador oficial, subiu ao palco para introduzir o vídeo. Há 3 anos, quando Miguel entrou no Colégio Ilha Verde, eu era uma pessoa muito diferente. Achava que status e dinheiro eram tudo na vida. Hoje sei que a verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos, nas barreiras que derrubamos, nas histórias que compartilhamos. O documentário começava com cenas do primeiro dia de aula de Miguel, reconstituídas a partir dos relatos dos colegas. Mostrava os conflitos iniciais, as provocações, mas também o processo de transformação que havia afetado não apenas o grupo principal, mas toda a comunidade escolar. Laura aparecia contando como o projeto havia inspirado outros alunos a se aproximarem de realidades diferentes das suas. Pedro falava sobre como sua experiência como filho de pescadores havia se tornado motivo de orgulho entre os colegas. Arthur narrava como descobriu sua vocação, documentando as histórias da ilha. As imagens do Festival da Ilha se sucediam, mostrando como uma simples atividade escolar havia se transformado em um movimento cultural que continuava crescendo. O quiosque dos brigadeiros da ilha no Beira-Mar Shopping aparecia lotado, com Helena e Mariana trabalhando lado a lado, simbolizando como as diferenças sociais podiam ser superadas. Ricardo surgia em seu novo elemento, ensinando jovens sobre navegação tradicional, seus olhos brilhando com uma alegria que o dinheiro nunca havia conseguido comprar. Seu Maneca, também presente na formatura, aparecia contando como suas histórias antigas haviam encontrado um novo público graças aos jovens que se interessaram em preservar a cultura local. O documentário terminava com uma montagem de imagens da cidade, do mercado público ao shopping Beira-Mar, da Barra da Lagoa à Jurerê Internacional, mostrando como cada parte de Florianópolis tinha sua própria beleza e importância na construção da identidade da cidade. Quando as luzes se acenderam, não havia um olho seco no auditório. A diretora do colégio tomou o microfone, visivelmente emocionada. Em todos os meus anos de educação, nunca vi uma turma que entendeu tão profundamente o verdadeiro significado de formação humana. Vocês não apenas se formaram no ensino médio, vocês transformaram nossa comunidade. Após a cerimônia oficial, todos se reuniram na praia do Moçambique para uma celebração especial. Era o mesmo local,
onde, anos antes, haviam realizado o luau que marcou o início de sua transformação. Agora, uma grande festa reunia pessoas de todas as partes da cidade. Pescadores, empresários, estudantes, professores, todos celebrando juntos. Helena e Mariana haviam preparado uma mesa especial com brigadeiros e pratos tradicionais da ilha. O novo sabor, criado especialmente para a ocasião, brigadeiro de banana da terra com canela, inspirado nas histórias de seu Maneca, foi um sucesso instantâneo. Miguel observava a cena com o coração cheio. Thomas e Laura dançando forró na areia. Arthur filmando tudo para seu canal. Os pais conversando animadamente sobre os planos futuros de seus filhos. As barreiras sociais que antes pareciam intransponíveis haviam se dissolvido como ondas na praia. Ei, Miguel, Thomas chamou aproximando-se com Laura. Já decidiste o que vais fazer na faculdade? Medicina na UFSC, Miguel respondeu sorrindo. E vou continuar ajudando no projeto social da mãe nos fins de semana. A gente podia expandir o projeto, Laura sugeriu. Transformar em uma fundação que uma cultura mais inclusiva na cidade. Por que não? Thomas concordou. Afinal, já provamos que quando pessoas diferentes se unem, coisas extraordinárias acontecem. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com as mesmas cores que Miguel observava em seu primeiro dia de aula. Mas agora, em vez de medo do futuro, seu coração estava cheio de esperança e gratidão. Helena se aproximou do filho, abraçando-o pelos ombros. Olha só para isso tudo, filho. Como uma história pode mudar tantas vidas. Miguel sorriu, pensando em como sua jornada havia começado com um simples sonho de estudar numa escola melhor e acabou se transformando em algo muito maior. Não era apenas sobre educação ou inclusão social. Era sobre como as pessoas podiam se transformar quando aprendiam a enxergar além das aparências. A festa continuou noite adentro, com música, dança e muitas histórias compartilhadas. Era mais que uma celebração de formatura. Era a celebração de uma comunidade que havia aprendido que as verdadeiras riquezas da vida estão nas conexões que fazemos, nas diferenças que respeitamos e nas histórias que construímos juntos.